Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, querida Igreja de Jesus, eu quero cumprimentar todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, pela primeira vez, nós estamos entrando ao vivo para poder levar-lhes uma palavra de Deus para os vossos corações. Desde já, eu quero mais uma vez agradecer aos milhares de amigos, de irmãos em Cristo, de irmãs em Cristo, que estão se inscrevendo no meu canal e também estão compartilhando as mensagens, curtindo as mensagens. Façam isso, porque, como sempre direi, é uma forma de nós ajudarmos a alcançarmos mais pessoas com a bendita e gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso canal, nós, além de estarmos principalmente pregando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos também estar abordando outros assuntos de interesse para a vida cristã, assuntos que venham edificar, consolar, confortar todas as nossas almas. Vamos falar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o seu valor para as nossas vidas. Daqui a alguns dias nós vamos estar falando sobre a palavra de Deus, vamos estar também falando sobre as lições bíblicas da Escola Dominical das Assembleias de Deus no Brasil, onde nós vamos estar também ministrando para os irmãos, brevemente, e esperamos fazer ao vivo, para que todos os irmãos possam participar da nossa Escola Bíblica Dominical, e vamos estar também ministrando alguns estudos bíblicos acerca de assuntos da nossa fé cristã. E eu espero, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo, que você participe e não esqueça de compartilhar, porque cada vez que você compartilha, você ajuda o canal a ter mais visualizações, e tendo mais visualizações, o próprio YouTube, ele vai também fazer com que o nosso vídeo tenha mais alcance. E o nosso objetivo aqui é única e exclusivamente propagar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ministrar a sua gloriosa palavra para todas as pessoas em todos os lugares do mundo, particularmente ou especialmente para os que são de língua portuguesa, mas para quem fala espanhol também compreenderá um pouco daquilo que ou das mensagens que nós estamos pregando. Então, mais uma vez, eu quero reiterar meus agradecimentos aos queridos amigos, aos queridos irmãos e irmãs, à minha igreja, qual participa, a Assembleia de Deus Ebenezer em Pernambuco, ao nosso pastor-presidente, pastor José Lins, ao nosso vice-presidente, pastor Robenildo Lins, e toda a Igreja de Jesus. Particularmente também, não poderia deixar de cumprimentar a congregação, minha congregação, a congregação a qual, pela misericórdia de Deus, nós dirigimos, em Jardim Brasil 5, em Alguazinha, a todos os irmãos que integram esta congregação, os obreiros, as irmãs da comissão Lírio dos Vales, a nossa missionária Tânia Passos Araújo, que comigo está ali à frente desta obra maravilhosa, enfim, a todos os irmãos que compõem a Assembleia de Deus no Ebenezer, no estado de Pernambuco, mas a todos meus irmãos das várias denominações evangélicas que estão também acompanhando o nosso canal, aos amigos e amigas, mesmo não evangélicos, estão acompanhando o nosso canal. Deus abençoe vocês. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus, ou melhor, trazer-lhes uma palavra do Senhor nosso Deus, que está lá no livro, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Esse é um trecho, queridos irmãos, queridos amigos, muito conhecido para os que leem constantemente a palavra de Deus, pois nós, várias vezes, nós que sempre estamos pregando o Evangelho, pregamos sempre nesse texto. E acerca dessa passagem importante que vamos ler agora. Você pode acompanhar, pegar a sua Bíblia, no capítulo, pega a sua Bíblia e leia comigo no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 até o versículo de número 5, que vai falar daquele grande e maravilhoso encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com aquele homem chamado Zaqueu, o publicano. Então, acompanhe comigo, meu querido amigo, minha querida amiga,
meu dileto irmão em Cristo, esta passagem maravilhosa que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, queridos amigos, queridas amigas, nós temos aqui um trecho das Sagradas Escrituras contando-nos este relato de um dos momentos do ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que saía em vilas, aldeias, vários lugares, especialmente os lugares mais pobres, mais necessitados, para anunciar as boas novas do reino de Deus. E o trecho aqui que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus dando continuidade ao seu ministério de evangelização, de em busca dos pecadores, ele se dirigiu para uma cidade, conforme diz o versículo 1, capítulo 19, verso 1, de nome Jericó. Jericó, inclusive, foi uma cidade, como nós vemos lá no capítulo 10 do livro de Josué, que o Senhor Deus destruiu aquela cidade, castigou-a, porque aqueles moradores tinham se levantado contra Deus e contra o seu povo. Aquela cidade era uma cidade que estava sendo impeditivo para que o Senhor concedesse vitória ao filho de Israel. E o texto lá, você pode conferir no capítulo 10, a partir do verso 1 até o último versículo desse capítulo 10 de Josué, quão grande foi a mão de Deus sobre aquela cidade, né? Cidade de Jericó, cidade que Deus destruiu. Mas nós estamos vendo aqui o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que destruiu aquela cidade, agora entra nessa cidade agora que foi reconstruída milhares de anos antes, e havia inclusive a punição para o homem, ou para quem edificasse aquela cidade. O texto sagrado no Velho Testamento mostra que um homem a reconstruiu e ele perdeu o seu filho primogênito. Mas mesmo aquela cidade que foi punida tão severamente por Deus, agora vemos o próprio Deus, na pessoa do seu filho Jesus, adentrando aquela cidade. Porque naquela cidade havia pessoas, homens, mulheres, que necessitavam da salvação de Deus. O mesmo Deus que queria dar oportunidade ao povo de Jericó, e eles não quiseram a oportunidade de Deus, ele agora vai pessoalmente, que cena maravilhosa, vai pessoalmente àquela cidade reconstruída de Jericó, desta feita nos tempos do Novo Testamento. E o texto sagrado diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E quando Jesus entrou naquela cidade, ele ia passando. E ao passar naquela cidade, diz o texto ali que havia um homem. E a palavra de Deus vai caracterizar, vai tipificar, vai dizer quais as características daquele homem. Aquele homem, ele era um publicano, mas ele não era apenas um simples publicano. Ele era chefe dos publicanos. E o texto sagrado ainda vai dizer que ele ou ainda diz que ele era muito rico. Portanto, além de poderoso, além de ter ser uma figura proeminente na cidade, ele era rico. Mas o publicano, nós vamos ver nas páginas do Novo Testamento, que o publicano era uma pessoa que era muito odiada pelos judeus. E por que era odiado pelos judeus? Porque ele representava o Estado romano invasor, o Estado romano imperialista, o Estado romano que eles tinham caçado, no caso, a liberdade dos judeus de ser uma nação política e economicamente livre, pois os judeus tinham que pagar tributo a Roma, e a pessoa encarregada de cobrar esses tributos era exatamente o publicano, e é equivalente hoje, podemos dizer, ao fiscal da Receita Federal, né? Que havia não só lá em Roma, mas em todas as nações do mundo, tem sempre a figura do coletor de imposto. E Zaqueu,
ele era esse coletor de imposto, mas ele não era sendo um simples coletor, ele era o chefe dos coletores. Então, havia uma ojeriza por parte dos judeus em relação aos publicanos, porque ele representava o Estado invasor, mas também tinha uma outra característica em relação ao publicano, que boa parte deles, se não a maioria, eles cobravam além daquilo que o Estado romano estipulava. Então, era odiado não só por representar o Estado invasor, mas também porque muitos deles, se não a maioria, cobrava além do valor que Roma estabelecia. Então, esta figura do publicano era motivo de muito ódio por parte dos judeus, era discriminado, temido porque era poderoso, mas ao mesmo tempo não era tão querido do povo. O povo olhava assim não muito, com muito bons olhos para os publicanos. E Zaqueu era um publicano, era chefe dos publicanos. Mas nesse dia, Zaqueu estava ali na cidade de Jericó, onde ele morava, e ia passando Jesus. E qual foi a atitude deste publicano, deste homem odiado, deste homem que certamente não gozava da simpatia daqueles moradores ali de Jerusalém, pelas razões que já lhes disse agora. Mas ele, como a multidão que ali estava acompanhando Jesus, ele teve a curiosidade de também estar ali para ver o Senhor Jesus. E o texto sagrado, no versículo de número 2, vai dizer que ele, sim, o publicano Zaqueu, o odiado, o discriminado, assim como a multidão, também procurava ver quem era Jesus. E veja, algo bem interessante nós vamos na figura deste homem. Ele era poderoso, ele era rico, mas nós podemos perceber que a riqueza, podemos assim deduzir que nem a fama ou o poder político de Zaqueu ou a sua riqueza não lhe estava trazendo satisfação pessoal, porque geralmente o rico, o poderoso, ele não quer saber das coisas espirituais. Para muito rico, o Deus dele é o dinheiro. Tanto é que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diferentemente daquele jovem, que o texto sagrado também vai falar dele nesse mesmo, no capítulo anterior, no capítulo 18 aqui de Lucas, e o versículo 18 em diante, até o 30, o texto sagrado vai falar de um outro encontro que Jesus teve também com o jovem rico. Mas esse jovem rico, diferente de Zaqueu, fez uma outra escolha. E Zaqueu, diferente do jovem rico, também fez uma escolha diferente e melhor. Ele procurava ver quem era o Senhor Jesus Cristo. Claro que o outro jovem rico, do capítulo 18 de Lucas, também foi perguntar a Jesus acerca da vida eterna. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus mandou ele desfazer dos seus bens, da sua riqueza, ele simplesmente deu as costas e não quis se desfazer da sua riqueza. E aqui nós estamos vendo um publicano rico, um homem poderoso, politicamente falando, mas ele procurava ver quem era Jesus. E ele fez algo ali muito inusitado, porque o texto sagrado vai dizer no versículo 3 que ele era um homem de pouca estatura, ou seja, ele era menor do que, podemos dizer, do que a altura mediana das pessoas, e ele, naturalmente, quando Jesus passasse ali pela multidão, dada a sua pouca estatura, ele não ia conseguir ver quem é Jesus. E ele necessitava, pelo texto que estava vendo aqui, ele procurava ver quem era Jesus. Ora, e você só procura alguma coisa quando você realmente necessita desse algo que você procura. Isso aqui já traz uma lição espiritual muito proveitosa para as nossas vidas. Muitas vezes o homem quer procurar Deus, sente desejo de Deus, mas ele não toma essa iniciativa que Zaqueu tomou. Ele não toma a iniciativa, ele não procura. Zaqueu não. Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus e ele tomou uma iniciativa aos olhos de muito inusitada, inacreditável até. Por quê? Porque ele era um homem rico, poderoso, um homem que tinha uma imagem na sociedade. Mas ele faz algo inusitado. Ele sobe numa árvore. Podemos imaginar qual foi a admiração daquelas pessoas, daquela multidão que estava ali, olhando para cima e vendo aquele homem publicano, poderoso, rico, subindo numa árvore. Ué, por que, talvez a minha tenha perguntado, o que é que aquele homem publicano vai subir naquela árvore? Mas ele sabia o que ele estava procurando.
ele procurava ver quem era Jesus. Então, neste momento, meu querido amigo, se você também tem sede de Deus, se você também está procurando por Jesus, louvado seja o nome do Senhor, tome todas as iniciativas que for necessária. Se esforce, você realmente decida e você procure romper os empecilhos que está à sua frente e Deus vai lhe ajudar. Como ajudou, eu tenho absoluta certeza, o publicano Zaqueu a subir naquela árvore, né? A esquecer a sua imagem de publicano, de poderoso, a esquecer que era rico e simplesmente subir na árvore porque ele procurava ver quem era Jesus. E muitas pessoas, na atualidade, têm muito desejo de ter um encontro com o Senhor Jesus, mas não é capaz de tomar iniciativa semelhante a que Zaqueu tomou. Por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por causa da sua riqueza, por causa da sua posição social, por causa da sua intelectualidade, da sua filosofia, ou mesmo da sua religião, porque Zaqueu era um homem religioso. Mas Zaqueu procurou superar tudo aquilo. E ele não pensou duas vezes. Ele subiu naquela árvore, tudo porque Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Que neste momento você possa ter o mesmíssimo desejo, mas também olhe para Zaqueu e copie ele nessa iniciativa. Ele rompeu com as dificuldades que, porventura, podia ser um impedimento, como hoje é na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas hoje não querem ter um encontro com Jesus exatamente porque olha para a sua condição de rico, para a sua condição de famoso, para outras coisas e diz, eu não vou fazer isso, eu não vou me humilhar, eu não vou fazer aquilo que, às vezes, o coração deseja, mas não quer por orgulho e porque realmente não quer tomar a iniciativa que é preciso tomar. E Zaqueu, naquele momento, ele não quis se importar com a sua condição, com a sua riqueza, e nem tampouco com a multidão que estava ali à sua volta. Simplesmente ele subiu na árvore, numa figueira brava, diz a palavra do Senhor Jesus, e lá de cima ele aguardava Jesus. E veja, Zaqueu não tinha a certeza se Jesus olharia para ele ou não, se Jesus o chamaria ele ou não, mas ele também não se preocupou com essa possibilidade de que podia ser visto ou não pelo Senhor Jesus. Ele queria ver Jesus. Então também, meu amigo, faça como Zaqueu. Tome todas as iniciativas para se encontrar com o Senhor Jesus. E diferentemente, talvez, do pensamento de Zaqueu, Deus vai sempre olhar para nós. Capítulo 3, verso 8 de Gênesis, um texto maravilhoso. A palavra de Deus mostra que Deus procura sempre o homem perdido, procura sempre o homem que está escondido, procura sempre o homem que é pecador, como procurou ali Adão e Eva, que estavam escondidos, estavam com medo de Deus, e Deus foi à procura deles e perguntou aonde eles estavam. Ora, a partir disso nós podemos também deduzir que Jesus não entrou naquela cidade simplesmente por acaso, por uma coincidência. Jesus entrou porque, além de Zaqueu, havia muitos pecadores naquela cidade de Jericó. Tanto é que Jesus, ao olhar para Zaqueu, no versículo de número 5, e diz assim o texto, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então, a partir desse versículo aqui, nós podemos já concluir, seguramente, que Jesus não foi na cidade de Jericó apenas para passar por ela, ou visitá-la ocasionalmente. Não, Jesus foi ali também para salvar a vida, a alma e transformar radicalmente a vida do publicano Zaqueu. Então, portanto, Deus tem sempre o propósito. Deus não faz nada sem ter uma finalidade ou um objetivo. Jesus entrou naquela cidade à procura do publicano Zaqueu. Assim como hoje, através da sua palavra, da sua mensagem que você está ouvindo agora, meu amigo, também está procurando a sua vida. Que você possa fazer como Zaqueu, dar ouvido a Deus, que você possa fazer como Zaqueu, tomar uma iniciativa,
porque Deus faz a parte dele. E qual foi a parte que Deus fez? Deus veio à procura do homem. Capítulo 3, verso 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus fez a parte dele no momento que ele deu Jesus para morrer pelas nossas vidas. E qual é a sua parte? É crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus entrou na cidade de Jericó à procura de Zaqueu, à procura dos pecadores. E qual foi a parte dos pecadores? Foi procurar ver quem era Jesus. Zaqueu, ao ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele não ficou parado. Ele poderia ter ficado, porque tinha uma multidão que o impedia. A sua pouca estatura, além da sua estatura, além da multidão, também tinha a sua riqueza, também tinha a sua posição política, mas ele precisava fazer a parte dele, e a parte dele era ter desejo de ver ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus faz a parte dele, sempre faz, mas nós precisamos responder a essa iniciativa do Deus Todo-Poderoso em nos procurar a nossa vida, procurar a nossa alma que estava ou está contaminada de pecado. Deus fez a parte dele ali, quando procurou Adão e Eva. E a parte de Adão e Eva era dizer para Deus que estava com medo, que estava nu e que estava escondido. Assim também hoje você pode fazer como Zaqueu. Você tem que romper os impeditivos, os obstáculos, e tenha a coragem, a iniciativa de fazer como fez Zaqueu. Ele rompeu com aquelas dificuldades, subiu naquela figueira, não se importou para quem ia criticar a sua vida, para quem ia chamá-lo de louco, para quem ia dizer qualquer outro tipo de coisa com ele. Ele queria, ele procurava ver quem era Jesus. E se você tiver esse mesmo desejo, Deus Todo-Poderoso vai ajudar você a romper com todas as dificuldades, com todos os impeditivos, como tenho certeza absoluta. Ajudou aquele publicano rico, famoso, poderoso, a subir naquela árvore para ver quem era o Senhor Jesus. E Jesus, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, veja, ninguém disse quem era Zaqueu para Jesus. Ninguém disse o nome de Zaqueu, mas Jesus sabia o nome de Zaqueu, assim como sabe o seu nome, assim como sabe aonde você está. E ele está olhando para você neste momento, assim como olhou para Zaqueu, e diz para você: hoje me convém pousar na tua casa, conforme diz no capítulo 3 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, serei com ele, e ele comigo, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, não é amanhã, é hoje que Jesus quer pousar, quer entrar na sua casa, para ceiar contigo, para te levar paz, para te levar salvação, para dar a você aquilo que você tanto procura. Porque o que mais o homem procura hoje no mundo, e sempre procurou, é ter paz interior, é ter paz na sua alma. E ele procura, às vezes, em lugares que não vale dar paz, na filosofia, nas falsas religiões, na riqueza, na fama, no poder. Nada disso vai satisfazer a sua necessidade, o seu vazio de Deus, que é grande e profundo na sua alma. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem o poder de preencher o vazio da sua alma. E por isso que ele disse para Zaqueu: hoje me convém pousar na tua casa, na sua casa espiritual, no seu coração, no seu espírito, na sua alma, e na sua casa propriamente dita, no seu lar, porque numa casa onde Jesus entra, tudo que é ruim vai sair, porque Jesus, ele é poderoso. Talvez você diga: mas pastor, Jesus não vai entrar na minha casa porque tem muitos problemas, na minha casa tem muita confusão. Deixa eu te dizer, o Deus Todo-Poderoso que entrou na vida e na casa de Zaqueu, ele tem poder para transformar poderosamente a sua casa, a casa que é a sua vida, mas a casa que é o seu lar, a sua família. Deus tem o poder de transformar e colocar tudo aquilo que está fora do lugar, colocar no seu devido lugar. E muitas vezes você tenta fazer isso, colocar a sua casa em ordem, mas você não tem força nem poder para colocar a sua casa em ordem. Mas Jesus diz: hoje me convém pousar na tua casa.
Ou seja, Jesus, ele quer, neste momento, pousar na sua casa. Não deixe para amanhã, porque a Bíblia diz que amanhã pertence a Deus. Amanhã tem o seu próprio mal. A palavra de Deus diz também lá em Hebreus, se hoje ouvir da minha voz, não endureçai os vossos corações. Então a palavra de Deus é sempre hoje, não é amanhã, porque amanhã não lhe pertence. Amanhã pertence a Deus, amanhã é futuro, e o futuro você não conhece. Só conhece o futuro é Deus. E por quê? Porque ele é Deus e porque ele é onisciente. Ele conhece o futuro, ele conhece o passado, todas as coisas do futuro, do presente, e o futuro. Você e eu não conhecemos. O futuro é uma incógnita para todos os homens. E é por isso que os homens se aperreiam tanto, porque não sabem o que vai acontecer amanhã. Mas se hoje você ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, como naquele dia maravilhoso em Jericó, Zaqueu viu, ele vai trazer repouso na tua casa, como o repouso trouxe para a alma, para a vida de Zaqueu. E veja qual foi a resposta de Zaqueu, aquela iniciativa, aquela atitude do Deus Todo-Poderoso para com a sua vida. Jesus disse, Zaqueu, desce, como diz aqui o texto, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. Uma vez que Zaqueu viu Jesus lá de cima, ele não podia continuar lá de cima. Ele podia ter dito, eu já vi Jesus, vou ficar por aqui mesmo. Não, Jesus queria que ele descesse, para que pudesse, de fato, completar a obra que o Deus Todo-Poderoso tinha começado na vida de Zaqueu, dando-lhe força, dando coragem para que ele tomasse uma decisão assim inusitada, uma decisão que deve ter causado muita surpresa nas pessoas, naquela multidão que estava seguindo Jesus. Mas Jesus não queria que ele continuasse, ficasse ali em cima, mas descesse, depressa. Então, Deus não só quer hoje entrar na sua casa, mas quer entrar depressa, porque você não sabe o que é que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 2 minutos, daqui a 3 minutos. Então, desça depressa, tome com pressa a decisão de você se encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Zaqueu, naquele dia, se encontrou. E o texto do versículo 6 vai dizer assim, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, ou seja, com alegria. Jesus mandou ele descer depressa, e depressa ele desceu. Que você também, ao ouvir esta palavra, meu querido amigo, minha querida amiga, você também possa obedecer imediatamente a palavra do Senhor Jesus. Porque nós, os homens, seres humanos, muitas vezes somos demorados, tardios em obedecer ao mandado e à ordem do Senhor Deus. Mas aqui nós estamos vendo um pecador que não demorou, não perdeu tempo em obedecer à ordem do Senhor Jesus. Jesus disse, desce depressa, e o versículo de número 6 do capítulo 19 diz que ele depressa desceu. Ele não só desceu, como recebeu Jesus com júbilo, ou seja, ele recebeu Jesus com alegria. Que você também possa, nesse momento, meu dileto amigo, meu querido irmão, você também possa receber Jesus com alegria na sua casa. Mas essa palavra também não deixa de ser importante para nós que fazemos parte da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitas vezes Jesus também quer ter esse encontro com a nossa vida. Mas nós precisamos depressa atender o seu chamado para que ele possa operar na nossa vida, como operou na vida de Zaqueu. Assim, minha querida Igreja de Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meu dileto amigo, você que me assiste nesse canal, que você possa guardar esta palavra de Deus para a sua vida, a santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus, e você possa fazer como Zaqueu publicano, Zaqueu odiado, Zaqueu discriminado, por conta do cargo que ele ocupava, coletor de imposto, mas Zaqueu, apesar de receber o ódio dos homens, daquela multidão, talvez até de forma, digamos assim, correta, ter aquela discriminação com ele, porque ele representava um Estado opressor, mas Zaqueu
Bendito é o nome de Jesus, ele foi amado por Jesus. Então, não importa do que você seja, o que você andou fazendo, ou se você também não gosta de simpatia das pessoas que estão ao seu redor. Alguém pode até não gostar de você, mas Jesus, o nosso Salvador, ama a sua vida e quer pousar na sua casa como na casa pousou de Zaqueu. E o grande exemplo disso nós vemos também ali na cruz do Calvário. Tinha duas figuras odiadas pela multidão. E tinha motivos para a multidão não gostar deles, porque eles tinham roubado, quem sabe assassinado. Mas a Bíblia diz que Deus ama o pecador. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aquele ladrão, no último minuto da sua vida, ele se lembrou de Deus e perguntou para Jesus, e pediu a Jesus para se encontrar com Jesus no reino dele. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem era um homem odiado, mas Jesus salvou a vida daquele homem, assim como salvou a vida do publicano Zaqueu, que era odiado pela sociedade judaica de então, mas era amado por Jesus. E assim como Deus amou a vida de Zaqueu, também ama a sua vida, meu amigo e minha amiga, não importando que tipo de pecador é. Porque a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para um grande pecador, existe um grande Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você não se importe com o tamanho do seu pecado, porque o Deus Todo-Poderoso sempre será infinitamente maior do que todos os seus pecados. Você tem um Salvador poderoso, que um dia disse para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus também quer, neste momento, hoje, pousar na sua casa, na casa da sua vida, na sua casa, no seu lar, para entrar com salvação e levar alegria, como a alegria levou para a vida de Zaqueu. Assim que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor nosso Deus abençoe a cada família brasileira, a cada estado, a cada cidade, a cada bairro. E, mais uma vez, quero me solidarizar com os familiares, com as famílias brasileiras que perderam os seus entes queridos por conta desta pandemia. Igreja de Cristo, vamos pedir misericórdia a Deus pelo nosso país, pelas famílias que estão enlutadas, para que Deus, em nome de Jesus e na unção do seu Espírito, console aqueles que estão hoje, neste momento, chorando pelas pessoas que perderam por conta do coronavírus. Vamos orar para que Deus oriente os cientistas a encontrar uma cura para essa doença e, desta forma, nós podermos, vencida essa batalha contra esse vírus, podermos voltar à nossa normalidade. Mas, enquanto nós não chegarmos essa normalidade, vamos tomar as precauções, né, cumprindo as orientações das autoridades sanitárias, que corretamente nos orientam, para que nós tomemos cuidado, usemos a máscara e atendamos às orientações. Mas vamos orar também por aquelas pessoas que, neste momento, estão muito sofridas, porque está faltando o pão, o emprego, e muita gente, assim, angustiadas por conta da falta de emprego. Que o Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, possa providencie na sua grande misericórdia o pão de cada dia para todas as famílias brasileiras. Assim, mais uma vez, eu peço a bênção de Deus para a vida de todos nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. E continue fazendo acompanhando o nosso canal, e eu quero agradecer a todos vocês por estar sempre nos acompanhando no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.